Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Cafezinho. Quero muito colocar aqui para vocês uma parte desse louvor. Quero que vocês escutem, tem a ver com o devocional de hoje. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Escuta. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, deram uma cruz pra ele, estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer: não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Lindo, né, gente? Lindo. Lindo esse louvor. Hoje, dia 2 de março, e o que Deus quer falar para nós, né? Que Ele tá no controle. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele sabe tudo que tá acontecendo e Ele tem o controle de tudo. E porque Ele tem o controle, Ele tem também um propósito para tudo que tá acontecendo. E o devocional de hoje, dia 2 de março, viva os planos de Deus. Viva os planos de Deus. Às vezes a gente bate tanta cabeça, sofre, faz escolhas erradas, porque a gente não busca a direção de Deus. Tudo seria mais fácil se a gente buscasse viver o que Ele tem para nós, o propósito dele na nossa vida, os planos dele para nós, né? Mas muitas vezes a gente quer a gente tomar a decisão, a gente fazer a escolha, né? E seria mais fácil, né, se a gente buscasse a direção de Deus, viver aquilo que Ele tem reservado para nós, aquilo que Ele escreveu para nós, pedir para Ele direção, né? Nos dá direção, Senhor, para que a gente possa fazer as escolhas certas e viver aquilo que o Senhor reservou para nós, né? Viver os planos de Deus na nossa vida. Então, o tema hoje é Viva os planos de Deus, viva os planos de Deus, né? E a mensagem que tem aqui ao lado é: reconhecer a grandeza de Deus é admitir que sem Ele não somos nada. O versículo é, então, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A obediência de Noé é impactante. Enquanto Noé construía a arca, os seus concidadãos aproveitavam para ridicularizá-lo e desenhar dele e desencorajá-lo de seguir a sua missão. Mas todos nós sabemos até onde a perseverança e a obediência de Noé levaram sua família. Noé foi um homem que priorizou os planos e projetos de Deus. Ele foi sensível em ouvir Deus. Quando você tem a sensibilidade de ouvir Deus, quando você tem
a sensibilidade de ouvir Deus, as coisas se tornam mais fáceis. O grande problema é que muitas vezes somos como o filho pródigo, que decide viver a vida irresponsavelmente. Muitas vezes decidimos fazer a nossa escolha e viver longe da presença do Pai. É preciso entender que você não existe por acaso. Olha só. Lembra da palavra de ontem, né? Você não existe por acaso, mas porque Deus o ama e tem um propósito para a sua vida. Para que os planos dele se tornem realidade, cabe a você obedecer o chamado, né? Então, estar atento à voz de Deus, ao chamado dele. Assim como eu, né? Aqui é a fala do autor do livro, tá, gente? Assim como eu, você pode até ter ouvido dos seus pais que você nasceu por um acidente, um último tiro. Tenha certeza de que em Deus você é escolhido, amado, filho, vitorioso e herdeiro. Então, se em algum momento da sua vida lhe faltou esperança, creia, como Noé, no Deus que faz o impossível acontecer. Qual verdade hoje parece impossível de se tornar realidade na sua vida? O primeiro passo é reconhecer a grandeza de Deus e admitir que nada somos sem Ele. Uma coisa, porém, é certa: assim como Deus trouxe chuva sobre a terra, Ele também fez o sol raiar novamente após a tempestade. A esperança ressurge a cada passo de fé que você dá e quando caminha em obediência e perseverança rumo a um novo dia. Creia. Essa é a palavra de hoje. E aí eu faço para você essa pergunta, né? Qual a verdade, né? Hoje parece impossível de se tornar realidade na sua vida, né? O que você, né, deseja e acha que é impossível de ser realizado, de se concretizar, né? Essa palavra mexeu muito comigo porque eu e meu esposo, a gente tem orado, né, por um processo dele trabalhista. Ele trabalhou anos, né, mais de 15 anos numa empresa, e na reta final ali, quando ele estava já nos últimos dias de serviço, né, a empresa, eles organizaram tudo para, enfim, justificar lá, né, devo, não nego, pago quando puder. E esse processo está correndo, gente, e até hoje, assim, dos funcionários, são vários funcionários que ficaram sem receber o acerto, sem receber o que é deles, né, por direito mesmo, né, não tá pedindo nada além daquilo que é direito deles, né, e quando a gente olha, né, para esse processo e o trâmite disso na justiça, parece estar tão distante, sabe, de acontecer esse milagre, desse processo sair, né, e até como, assim, uma palavra de esperança e conforto para o meu esposo, eu digo para ele, né, que Deus tem um propósito. Às vezes Deus não permitiu ainda que esse acerto dele, né, seja liberado. Por quê? Porque a gente ainda não tem, né, não buscou ainda, né, e não tem clareza ainda do que faremos, né, com esse acerto, onde investir, né. Porque se você não buscar a direção de Deus, né, o dinheiro acaba, né, você gasta, e, enfim, poderia ter investido, né, ai Deus, se eu tivesse recebido esse dinheiro agora, 5 anos depois, eu hoje tenho uma outra cabeça, uma outra visão, né, então existem coisas que nós passamos, né, alguns vales, como eu disse ontem, momentos difíceis, e Deus está trabalhando nisso, né, para o nosso crescimento, para nossa maturidade, né, tanto espiritual quanto, enfim, de vida, porque
eu lembro muito, né, de dizer isso assim para amigas minhas solteiras. A pessoa certa no momento errado, ela se torna a pessoa errada, né? Por quê? Porque você não tá preparado, né? Você não tá preparado. Não adianta eu ganhar um calçado número 38 se eu tiver 10 anos de idade. Quando é que eu vou, né? Qual seria a idade aí mais apropriada, né? Para que esse número me sirva, né? Provavelmente lá, né, já na juventude, claro que hoje tem adolescentes que calçam, né, um número grande assim, mas o que eu quero dizer para você, né, fazendo aí uma metáfora, né, que não adianta, gente, eu falo isso muito para os meus alunos, né, não adianta você querer, né, um sapato grande, ganhar um sapato grande que não caiba no seu pé, ou ganhar um sapato pequeno demais que também vai te machucar, né? Então, Deus tem um propósito para tudo. Ele sabe, né, exatamente o número do seu calçado, né, o que você precisa, o número da sua roupa, tudo, ele sabe tudo, ele tem o controle de tudo, né? E quando fala que viver os planos de Deus, até esse mesmo cantor, Samuel Messias, ele tem um hino, né, que eu até postei no meu Instagram agora há pouco, que é os planos de Deus, né? E no meu Instagram, quando eu fiz o post do devocional de hoje, eu coloquei exatamente esse louvor, né, os planos de Deus, mas esse louvor que eu coloquei para vocês ouvirem, chama Eu Não Perdi o Controle, é do cantor Samuel Messias. E, gente, por que que eu escolhi esse louvor, né? E quando eu tava escutando e orando antes de começar a gravar o vídeo, tem várias passagens na Bíblia que parece que o resultado não ia dar bom, né? Parece que, como fala ali, né? Olha, pode uma mãe se esquecer de um filho, né? Davi estava esquecido, José estava esquecido, e vem trazendo ali várias passagens bíblicas que parece, né, que estava esquecido, mas não estava esquecido, né? Deus tinha, né, ali anotado, né, nos dias de Davi, nos dias de José, né, o que Deus tinha reservado para ele, o que era plano, o que era Davi, você vai ter que passar por aqui. Davi, se não tiver o gigante, Davi não seria Davi, gente, se não existisse o gigante na vida dele, né? Foi preciso para ele se tornar quem ele se tornou, para ele ser o Davi que nós conhecemos hoje, né? Então, olha só, né, a forma como Deus trabalha, né? Então, às vezes a gente não entende, no momento da prova a gente não entende. Tem provavelmente mães que estão me escutando aqui, né, que eu sei que muitas que me acompanham são mães tentantes, né, mães que perderam já seus bebês, mães que, enfim, que tá aí, né, no desejo de uma nova gravidez. E eu conheço, né, pessoas que perderam bebês mais de uma vez, sabe? Várias vezes. Mas Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito para tudo isso. Ainda que pareça, né, difícil, ainda que seja doloroso o processo, né? Ele não perdeu o controle, né? Porque ele escreveu esse plano, esse projeto para você, né? Então, hoje, né, qual é o meu conselho? Eu falo para vocês e ao mesmo tempo eu me assisto aqui, né, nessa selfie aqui, né? Eu sempre coloco a câmera para eu me ver e eu vou falando também para mim essa palavra, né? Para todos que estão me ouvindo, busque a direção de Deus, busque viver o que Deus tem para tua vida. Ore e fala: Senhor, eu cansei, eu não quero mais sofrer, eu não quero bater cabeça. Seja no relacionamento, seja na tua área profissional, seja na faculdade. Eu estava fazendo um curso e agora eu não sei mais, eu estou em dúvida, né? Ora, busque a direção de Deus. Deus, ele está em todas as áreas da sua vida, ele tem que estar em todas as áreas da sua vida. Se é no seu relacionamento, não tá dando certo, tá em conflito, o que que tá acontecendo? Ora, busca a direção de Deus, né, para viver aquilo que ele tem reservado para você, né? Se é no seu trabalho, eu tô descontente, né? Ore e fala: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Se for, né, abre os meus olhos, né? Me abençoa, me faça próspero nessa área, né, nesse ramo que eu escolhi. Se não for isso, tira da minha vida,
né? Me dá uma nova direção. Faça eu sonhar. Eu quero viver os teus sonhos. Eu não quero mais sofrer, eu não quero bater cabeça. Então, eu quero viver aquilo que o Senhor reservou para mim, né? Que meu coração esteja, né, sensível, né, para aceitar a tua vontade na minha vida, que os meus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a tua voz, né, para, enfim, seguir aquilo que o Senhor tem reservado para mim, o caminho que o Senhor tem para mim, né? Nós temos que fazer essa oração, gente, porque nós somos humanos e a gente erra muito o tempo todo, né? As nossas escolhas, nós somos muito vulneráveis, então na hora de fazer uma escolha, você tem que pensar bem, né? E na questão de relacionamento aí até, né, eu quero contar aqui, né, rapidinho a parte do meu testemunho. Eu fui noiva, gente, eu fui noiva. Eu era muito nova ainda, tinha 18 anos, mas eu fui noiva. E, assim, na véspera do casamento, assim, faltando um mês pra casar, tava com tudo certo já, tinha comprado até passagem da lua de mel. E faltando um mês pra casar, terminou. Meu noivo terminou comigo. E aí, é claro, né, gente, no momento parece que eu perdi o chão, né? Foi um ano todo muito difícil, de muito choro, muita lágrima, muito sofrimento, crise de ansiedade, depressão, enfim, foi um ano bem difícil, né? Mas eu orei o tempo todo, claro que eu tive meus altos e baixos durante todo esse processo, mas eu, assim, tentei buscar sempre em Deus um conforto, né? Entender que Ele tem um propósito para aquele sofrimento, e assim foi. Um ano depois, exatamente um ano depois, eu conheci o meu esposo com a passagem da minha lua de mel, né? E eu vim passear no Brasil, eu morava em Portugal, vim passear no Brasil e conheci ele, né? E eu convivi com ele ali uns 10 dias, ele era já amigo do meu irmão, do meu primo, eu não o conhecia, né? E enfim, nesses 10 dias, né? A forma como Deus trabalhou na minha vida e na vida dele, tudo foi se encaminhando e eu voltei para Portugal. E lá eu continuei orando, né? E até que Deus confirmou que seria ele a pessoa, né? Para viver do meu lado, porque eu orei e eu falei para Deus, Senhor, não quero sofrer de novo. Eu já passei por um relacionamento, já sofri muito, já me decepcionei muito, me iludi com outros relacionamentos, né? E eu falei, não, eu quero, se for para dar certo, se for ele o homem que o Senhor preparou para viver do meu lado, né? Que o Senhor venha então, né, abençoar, que dê tudo certo, venha encaminhar tudo. E realmente, gente, Deus preparou tudo. Nós já somos casados há 11 anos, né? São aí 14 anos juntos, esse ano vai fazer 15 anos que nós estamos juntos, né? Entre namoro, noivado e casamento. Então, Deus tem o controle de tudo. E é interessante, né? De repente, até aí, para dizer para você, né? O tempo. A gente fica sempre muito ansioso, né? Quanto tempo será que vai demorar para Deus me dar essa resposta, né? Na situação do meu casamento, de um noivado até eu conhecer o meu esposo, foi um ano, né? Do fim do noivado até eu conhecê-lo. E quando eu perdi o meu primeiro filho, né? Meu bebê, exatamente um ano depois, né? Eu estava no hospital, né? Para ganhar aí o meu filho que eu tenho hoje, o Guto, né? Então, assim, passei por toda aquela tribulação. E eu perdi meu bebê e fiz a curetagem dia 19 de janeiro de 2020. E o meu filho, o Guto, ele nasceu, né? Eu internei no dia 20 de janeiro de 2021 para ganhar o meu filho Guto, né? Então, assim, Deus é maravilhoso. Ele tem o controle de tudo, né? Então, não perca a esperança, não perca a fé. Acredita, ele pode, né? Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Na palavra dele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode se frustrar. Então, se é um propósito de Deus, acredita, confia, descansa teu coração. Só ora, busca Deus, busca a direção dele. Vai dar tudo certo. Acredita, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Seu amanhã será melhor que hoje. E hoje eu já tô com a cara melhor, ó. Pode perceber. Deus abençoe, gente. Tenha uma quinta-feira abençoada, um dia lindo, maravilhoso, cheio da presença da graça de Deus, né? Ouve uns louvorzão aí para alegrar esse coração, lava esse rosto, enxuga essa lágrima, anima, alegra seu coração, que tem coisa boa chegando. Vai dar tudo certo, a vitória é sua em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus e até o nosso devocional de amanhã.